Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para os nossos idosos, a avaliação multidimensional. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu joinha e deixe também nos comentários dúvidas, sugestões para que eu possa conseguir continuar trazendo conteúdo para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, nós sabemos que o envelhecimento é algo natural do ser humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o idoso é aquele que tem mais de 60 anos. E no Brasil nós temos mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, o que compreende 13% da população brasileira. E esses dados, segundo o IBGE de 2018, tendem a dobrar nas décadas que virão. E isso pode causar um impacto de modo inédito no sistema de saúde do Brasil. Não só no sistema público, mas também com a demanda de todos os outros profissionais da área da saúde. O atendimento ao idoso ele deve ser multidisciplinar. Aliás, como todo atendimento para qualquer indivíduo. Porém, o idoso ele requer uma atenção específica, porque à medida que nós vamos envelhecendo, acontece um pouco da perda de funcionalidade. E é nisso que nós, fisioterapeutas, devemos focar. Trazer a independência para esse paciente, para o idoso, para que ele possa desenvolver as suas atividades de vida diária de modo independente. Nas próximas décadas, como eu disse, nós teremos aproximadamente 1 em cada 3 brasileiros com mais de 60 anos. Se considerarmos que hoje tem 1 para cada 10 aproximadamente, isso vai gerar um grande salto de demanda no atendimento, principalmente na assistência da saúde básica. Se o idoso ele demanda em torno de 4 a 5 vezes mais na atenção básica, isso terá um impacto muito significativo nos próximos anos. E isso traz grandes desafios para que esse indivíduo ele possa ser atendido de modo adequado e para que nós possamos trazer um conceito global de atendimento, de qualidade de vida, e o fisioterapeuta está muito bem inserido nessa equipe, como eu disse. E quais são os principais desafios, não só para os fisioterapeutas, mas também para todos os outros profissionais da área da saúde? A capacitação. Se as pessoas não têm uma formação do paradigma do envelhecimento, isso pode trazer algumas inadequações da prestação de serviço para essa comunidade. Geralmente nós ouvimos dizer, várias pessoas, o idoso é poliqueixoso, se queixa demais. Mas não podemos banalizar essa queixa, não podemos subestimar essa queixa, porque realmente, se ele tem alguma queixa a mais intensa, isso quer dizer que algo está acontecendo. Se não for físico, psicológico. Por isso que a avaliação deve ser multidimensional. O paciente ele deve ser avaliado de modo clínico, físico, o exame físico propriamente dito, no seu aspecto psicossocial, que relaciona a parte cognitiva e a parte de humor, e também a parte funcional, o que é muito importante para garantir a independência desse paciente. Uma situação pode ser pré-requisito de outra. Por exemplo, se eu tenho algum prejuízo no meu convívio familiar, se eu tenho alguns sintomas de ansiedade, de depressão, obviamente isso vai refletir na minha capacidade funcional. Então nós devemos mudar esse paradigma, trazer conhecimento para a população, não subestimar a poliqueixa desse paciente. Então nós devemos trazer uma avaliação multidimensional para ele. E essa avaliação ela é caracterizada por ela ter um complemento multidisciplinar. Então nós nos damos as mãos e trocamos informações para que nós consigamos atingir o nosso objetivo. E como que o paciente, o idoso, ele pode se autocuidar? Como será a rotina de vida desse paciente? Então essa é a nossa responsabilidade. E outra situação importante é que o idoso, embora ele possa desenvolver algumas atividades de modo independente, geralmente ele tem alguém que o acompanha, que cuide dele. Então, pode ser um cuidador contratado, pode ser algum amigo, um vizinho, mas geralmente são membros da família. Nós devemos elaborar estratégias não somente para o atendimento do idoso, mas também para o complemento que o rodeia, para os familiares, para os cuidadores. E a avaliação multidimensional ela pode fazer uso de instrumentos de avaliação como questionários
que são utilizados de modo muito fácil. Então é isso que eu vou trazer um pouco aqui para vocês. Existe a caderneta do idoso, e a caderneta do idoso ela tem alguns critérios, alguns campos que você deve acompanhar, registrar, para que nós não possamos deixar de traçar o perfil clínico do paciente, né? E a partir daí desenvolver um plano terapêutico. Existem as dificuldades, mas ele poderá aprender a lidar com esses desafios, né? Não somente o profissional, que nós vamos enfrentar, né, uma demanda muito alta, mas também nós vamos poder proporcionar para o paciente que ele possa enfrentar tais desafios. E a avaliação multidimensional ela é composta por 3 itens, como eu disse, né? A parte psicossocial, o exame clínico propriamente dito, e a avaliação funcional. Mas a relação de saúde e doença na pessoa idosa ela é muito complexa, principalmente porque abrange vários itens que se interrelacionam. A multimorbidade, de repente esse paciente ele pode ser acometido por várias patologias concomitantes, polifarmácia, esse paciente ele faz uso de vários medicamentos, né? Uma enfermidade inaparente também, a perda funcional, presença de síndromes geriátricas também e apresentações atípicas. Tudo isso junto, em conjunto, pode trazer alguma morbidade, uma disfunção para o paciente. Então, nesse contexto, né, do histórico clínico, da avaliação física, da avaliação funcional e psíquica, nós conseguimos traçar um perfil terapêutico, nós conseguimos fazer um rastreio desse paciente durante não só durante o tratamento, mas o acompanhamento desse paciente também durante algum tempo. Então, pessoal, a avaliação multidimensional é um processo diagnóstico estruturado de múltiplas dimensões, frequentemente interdisciplinar, que serve para determinar as deficiências ou habilidades dos pontos de vista clínico, psicossocial e funcional, com o objetivo de formular um plano de cuidados coordenado e integrado a curto, médio e longo prazo, visando especialmente a recuperação e ou a manutenção da capacidade funcional. E as 3 dimensões, como eu disse, clínica, psicossocial e funcional. A avaliação clínica é o que nós estamos habituados a realizar. Inspeção, palpação, percussão, ausculta, a história clínica do paciente, a história de medicamentos, a história tanto da patologia atual quanto a história pregressa do paciente. E isso deve ser registrado minuciosamente. Então nós temos o dever de traçar um perfil, de trazer todas as informações necessárias para que esse paciente tenha uma assistência privilegiada e sistemática. Então a história clínica, a avaliação clínica, ela é muito importante. Então ela é o foco, né, do que eu posso ter de apresentação de diagnóstico, de prognóstico, de plano terapêutico. Entretanto, a parte psicossocial ela é muito integrada à avaliação clínica, porque o modo com que esse paciente vive, o ambiente no qual ele vive, as relações interpessoais que esse paciente possui, pode afetar muito a condição física e funcional. E a avaliação psicossocial ela é dividida em 2 critérios, a psíquica e a social. A psíquica ela pode ser compreendida também pela parte de cognição e de humor. A parte cognitiva ela me permite rastrear a funcionalidade do paciente de acordo com que ele vá, digamos, perdendo um pouco da sua funcionalidade, da sua independência. Então eu posso fazer uso de vários questionários, várias escalas para avaliar como instrumento de avaliação esse paciente. A parte de humor está muito relacionada à ansiedade, à depressão. Geralmente a ansiedade está relacionada à depressão. Então nós temos também que ter muita sensibilidade para avaliar o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é depressão. E quando isso acomete o paciente, de modo exponencial ele perde a sua funcionalidade. Então nós fazemos uso de algumas escalas para estar avaliando esse paciente, né, na parte cognitiva. Nós temos o mini-exame de estudo mental, que é conhecido por Mini-Mental, que é uma das escalas mais comuns para avaliar o estado cognitivo desse paciente.
A aplicação dessa escala é muito rápida, ela gira em torno de 5 a 10 minutos e ela é capaz de rastrear todas as funções cognitivas. E ela permite a quantificação do declínio cognitivo e sugere quais são as funções cognitivas que estão comprometidas. Concomitantemente ao uso do Mini-Mental, nós podemos também aplicar alguns testes. Alguns dos testes são apenas processos para eu avaliar, para complementar a quantificação que o Mini-Mental me traz. Por exemplo, nós podemos permitir que o paciente faça o desenho de um relógio. Então, se ele desenha um relógio com um ponteiro faltando, o posicionamento dos ponteiros, o desenho no qual os números ou os ponteiros são inseridos, isso pode trazer alguns traços do perfil da perda de cognição. Então, eu posso complementar esse teste do desenho do relógio com o Mini-Mental. Em outros vídeos eu vou trazer detalhadamente a aplicabilidade e a aplicação desses testes. Nós temos também testes de fluência verbal. De repente eu peço para ele me falar nomes de animais. Em 1 minuto ele deve ser capaz de pronunciar de 14 a 15 animais. Então, se ele perder essa capacidade, ele está perdendo uma função cognitiva. E isso pode ter uma relação muito forte com a perda da capacidade funcional. Nós temos também um outro questionário que é o do Pfeffer, e é uma escala de 11 questões aplicada ao acompanhante ou cuidador da pessoa sobre a capacidade do paciente. Então ela pode nos auxiliar também muito complementando as escalas quantitativas como o Mini-Mental. E a parte do humor? Como que eu vou conseguir avaliar? Como eu disse, nós devemos ser hábeis a determinar, a diferenciar o transtorno de ansiedade, a tristeza, a depressão. Por isso que a avaliação multidimensional ela é interdisciplinar, porque de repente um psicólogo, um psiquiatra, ele pode estar traçando esse perfil para nos ajudar. Mas nós podemos aplicar algumas escalas para determinar o grau de comprometimento do humor desse paciente, como a escala de depressão geriátrica. E a parte social. Existe uma escala conhecida por Zarit, que é um questionário também no qual o cuidador ou o familiar ele responde, e eu consigo numericamente quantificar o grau de estresse do cuidador. E isso é muito importante. De acordo com o Estatuto do Idoso, muitos idosos eles sofrem violência, sofrem agressão, e isso está muito relacionado, de acordo com algumas pesquisas, ao comportamento e às consequências de estresse que o cuidador sofre. Então, pessoal, nós já vimos a parte clínica, nós já vimos a parte psicossocial, e agora nós vamos falar da avaliação funcional. E a hierarquia dessa multidimensão, ela é nessa ordem mesmo. Eu avalio clinicamente o paciente, avalio a parte psicossocial, o componente psicossocial, e em seguida a avaliação funcional. Existem várias técnicas, vários testes e várias escalas, vários meios para eu conseguir realizar essa atividade. Então, mas no que eu foco no idoso, no que eu foco a avaliação funcional? Na capacidade dele se vestir, dele se banhar, dele se alimentar. Então são as situações no qual o idoso é capaz de realizar as suas atividades de modo independente. Então nós temos a escala da Medida Internacional de Funcionalidade, a famosa MIF, no qual eu tenho alguns critérios que eu vou graduando a independência desse idoso, desse paciente. Nós temos a escala de CATS, avaliação das atividades instrumentais da vida diária. Nós temos uma avaliação de vulnerabilidade, conhecido pelo VES-13. E assim por diante. Existem várias escalas de funcionalidade. Stand Up and Go, teste de caminhada de 2 minutos, e de acordo com a minha terapia, de acordo com a avaliação e reavaliação, eu vou determinando esse plano terapêutico, eu vou conduzindo esse plano terapêutico até o meu objetivo. E nós devemos tomar muito cuidado, não somente na aplicabilidade, mas também numa avaliação ergonômica. Como esse paciente vive na sua casa, como os móveis estão situados, existem escadas, degraus que possam favorecer a queda. Esse paciente, esse idoso, geralmente ele é cometido pela síndrome da fragilidade. Então ele tem uma perda de força muscular, ele tem uma fragilidade óssea, muito considerável de acordo com a evolução dele do envelhecimento, osteoporose, osteopenia e várias outras patologias que degridem a capacidade funcional desse paciente.
Então, na residência do paciente, eu devo avaliar também o ambiente no qual ele vive. Então, eu avalio o quarto, as áreas de locomoção, o banheiro, a cozinha, a iluminação, as escadas, e tudo isso eu devo sugerir adaptações e cobrar adaptações para que esse paciente não seja acometido por alguma situação inesperada. Ele já é acometido pelo processo natural do envelhecimento, pela síndrome da fragilidade. Então, quanto mais qualidade de vida e mais funcionalidade nós pudermos proporcionar para esse paciente, mais saudável, né? mais uma perspectiva de vida independente esse paciente vai ter. Por exemplo, no quarto, eu tenho que ter uma cama com a altura adequada, os armários mais baixos, verificar se tem necessidade do uso de escadas. Nas áreas de locomoção, eu preciso ver se elas estão desimpedidas, se tem presença de tapete, se tem ou não corrimãos para que o paciente consiga se equilibrar. Por exemplo, no banheiro eu tenho que verificar se não há áreas, se tem algum antiderrapante para as áreas úmidas e molhadas, um box com abertura ou uma cortina bem fixa. Na cozinha, de repente, armários baixos, sem a necessidade de uso de escadas. Eu não preciso pegar uma escada para tentar pegar alguma coisa num armário mais elevado. A iluminação ela deve ser suficiente para que esse paciente ele tenha a preservação da sua acuidade visual. Então, ele deve ser capaz de observar o seu ambiente para que ele evite situações desagradáveis ou situações inesperadas também. E nas escadas nós devemos ter, se não for possível não ter escadas, degraus, essas escadas devem ter corrimãos. Eu me esqueci de falar que no banheiro é importante que nós tenhamos também aqueles aparadores para que os pacientes possam se segurar. Então, como eu disse há pouco sobre a iluminação, nós temos a acuidade visual, temos que nos atentar para a acuidade auditiva. Então, existem testes como diapasão, para que possamos perceber se a acuidade auditiva, visual desse paciente está preservada. Porque isso pode trazer situações também. De repente ele não consegue ter uma observação visual ou auditiva que pode prejudicar e pode causar alguma perda de função nesse paciente decorrente de alguma queda, por exemplo. E para isso, para avaliação dos sistemas sensoriais, existem algumas tabelas também. E a acuidade auditiva, eu vou verificar também a função vestibular desse paciente, que está muito relacionada ao equilíbrio. Então tem um teste de sussurro, eu posso estar avaliando o paciente naquele momento, o idoso naquele momento, eu posso fazer um teste de sussurro para ver o quão ele consegue ouvir, o quão alto ele consegue ouvir. E isso pode determinar também a preservação da funcionalidade desse paciente. Outra situação muito importante é avaliarmos o índice de massa corporal do idoso, porque o ponto de corte é diferente de um indivíduo jovem, porque é natural que haja, por meio do envelhecimento, perda de massa muscular e perda de funcionalidade, consequentemente. Então esses são alguns métodos que nós temos em mãos para avaliar o paciente, a capacidade funcional do paciente. O que eu quero trazer nesse vídeo é uma reflexão, principalmente pelo conceito da avaliação multidimensional do idoso, por conta da alta demanda que nós vamos sofrer daqui a alguns anos. Então, o fisioterapeuta ele deve estar altamente preparado para avaliar esse paciente de modo multidimensional, trazendo toda aquela bagagem que ele tem de conhecimento de anamnese, de semiologia, de propedêutica e principalmente dos instrumentos de avaliação que ele pode fazer uso. Novamente, como nos outros vídeos, eu costumo dizer que este é um vídeo introdutório para o assunto, que nós vamos explorar cada fase, cada parte dos 3 critérios da avaliação multidimensional, clínica, psicossocial e funcional, e trazer a aplicabilidade de cada uma dessas escalas separadamente. Então, o meu recado de hoje é esse, é a apresentação dessa caracterização dessa avaliação, que é muito importante para o atendimento domiciliar, hospitalar, asilar, nas instituições filantrópicas e outras situações. E principalmente também pela relação interdisciplinar, a comunicação entre os outros profissionais de saúde, para que nós consigamos atingir um objetivo, ela é muito importante. Tá legal? Então, o meu recado hoje é esse, a minha reflexão com vocês hoje é essa, da importância do fisioterapeuta ter o conhecimento das modalidades e da aplicabilidade da avaliação multidimensional. Beleza? Então, por hoje é só. Um abraço para todos.